Essa pergunta ela sempre reaparece, inclusive aqui no canal, sobre formas diferentes, né? Às vezes perguntam sobre marxismo, às vezes perguntam sobre formas alternativas de governo. Mas eu entendo também que o feminismo é uma força cultural, talvez das mais atuais que a gente tem. Então é uma pergunta que a gente deve levar em consideração. E eu logo de cara já deixo claro minha opinião que não. Um cristão não pode ser um militante feminista. E eu vou explicar por quê. Quando a gente estuda a estrutura histórica que levou e trouxe o feminismo nas suas diversas ondas, né, como os historiadores gostam de fazer, mas quando você também prescinde das ondas, estuda o movimento em si, você percebe contornos ideológicos que ele foi assumindo que um cristão não pode partilhar. Existem determinadas afirmações e visões sobre a realidade que não é a forma cristã de enxergar a mulher, a sociedade, as relações matrimoniais, sexuais e assim por diante. Isso não significa, por outro lado, que nada do que o feminismo fala é verdade. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Elaine Storkey, que é uma teóloga e filósofa cristã de primeira linha, e infelizmente nada dela ainda foi traduzido para o português. Ela tem um livro que chama O que está correto no feminismo? Ela, a Elaine, que foi colega de John Stott, assumiu a presidência do Langham Palace ainda com Stott vivo. Ela consegue reconhecer que existem muitas pautas na luta feminista que têm pontos de contato com a fé cristã. É lógico, a mulher foi criada à imagem e semelhança divina, então nenhum cristão pode ver uma mulher, uma criatura de Deus criada à sua imagem sendo oprimida e não fazer nada. Um cristão não pode ver uma mulher numa condição de subalterna dentro da sociedade e achar que isso está tudo correto. A Bíblia não nos mostra as mulheres assim. Nós vemos várias mulheres que foram importantíssimas na narrativa bíblica e que mostram como que a visão cristã a respeito das mulheres tem elas em alta conta. Assim como o feminismo tenta. Só que o feminismo faz isso com uma chave ou ideológica ou uma forma de enxergar o mundo que não é a forma cristã, mas que é marcada por luta de classe, por desconstrução e subversão de identidade sexual, que não é a maneira que a gente acredita que a mulher, suas responsabilidades, suas relações vão ser redimidas dentro da sociedade. Não vai ser via luta política, não vai ser via luta de subversão, identidade e sexualidade, mas vai ser quando ela encontrar novamente em Cristo a sua identidade. O apóstolo Paulo lá em Gálatas 3, ele tem uma passagem que é forte, quando ele diz que em Cristo não há mais homem nem mulher, escravo e livre, bárbaro ou cita. Ou seja, as relações de gênero, as relações políticas e as relações étnicas que geralmente são utilizadas hoje em dia nas plataformas políticas feministas, étnicas, e até mesmo de luta de classe, elas não são mais critério para um cristão julgar sua própria identidade, porque ele termina dizendo, Cristo é tudo em todos. E é por isso que um cristão não pode ser militante feminista, porque a sua militância, a sua luta é de outra ordem. A sua luta é dentro da igreja. É por isso que a doutrina reformada, inclusive, chama a igreja de Cristo militante. A igreja de Cristo ela é triunfante, a igreja de Cristo ela é padecente e ela é militante. São as três formas que a igreja de Cristo assume quando a gente estuda eclesiologia na teologia reformada. Ou seja, a igreja de Cristo, na sua volta, quando ele completar a ordem da salvação, ela vai ser triunfante. Toda lágrima dos nossos olhos vai ser enxugada e nós vamos, enfim, desfrutar das bodas com o Cordeiro. Só que enquanto isso não acontece, o que nós temos é que a igreja é militante. Ela luta, ela é padecente também porque ela sofre perseguição, a semente da serpente faz tudo para atingir a semente da mulher desde o Éden. Só que nós somos militantes, não de causas feministas, não de causas étnicas, políticas, mas da causa do reino de Deus, que assume formas que tangenciam a mulher, a sociedade civil, a economia, mas não na chave ideológica que essas outras ideologias políticas fazem. Então um cristão e uma cristã tem que saber fazer essa diferenciação muito bem feita, e o meu conselho é que você vá beber nas boas fontes cristãs que pensaram isso. Os próprios nomes que eu citei aqui, John Stott, Elaine Storkey, mas existem grandes outros nomes. A gente tem a Nancy Pearcey, que acabou de escrever um livro chamado
chamado Ame o Seu Corpo, ainda não está traduzido para o português, mas é uma excelente contribuição para pensarmos essas questões de uma maneira genuinamente cristã.